E aí, turma, vocês estão bom? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Investir a Maratona. A gente fez uma enquete aqui no canal perguntando para vocês se vocês queriam ter conteúdos sobre fundos imobiliários. Essa enquete disse que vocês sim querem ter alguns conteúdos sobre fundos imobiliários. Então eu vou fazer um estudo simplificado de alguns fundos, vou colocar junto com das empresas que a gente fala aqui no canal. O primeiro fundo imobiliário que a gente vai conversar um pouco é o JSRE11, certo? Ele tem 5 imóveis, todos eles voltados aí para lajes corporativas. Apesar de que lá no texto lá do que ele faz, diz que ele é híbrido, ou seja, ele pode investir em outros tipos de ativos que não lajes corporativas, apesar de hoje ele só ter imóveis de lajes corporativas. Esse tipo de segmento foi muito penalizado por conta da situação que a gente está vivendo hoje. Muitas empresas tiveram que mandar seus funcionários para home office e se adaptaram a isso. Então o mercado penalizou muito, acreditando, ou as pessoas acreditando que esse mercado não vai voltar. Eu pessoalmente acho que esse mercado vai voltar e ele está descontado. Tá? O que é descontado? Existe uma avaliação patrimonial que é feita de tempos em tempos nesses fundos, ou seja, vai um profissional, faz uma avaliação patrimonial dos imóveis e ele dá um preço, quanto vale aquele imóvel que esse fundo detém. Hoje no mercado está sendo vendido as cotas desse fundo com desconto de 30% em cima dessa avaliação por conta desse risco aqui que o mercado entende das lajes corporativas. Eu pessoalmente acredito que é um segmento que vai voltar principalmente com imóveis de qualidade. Você vai ver que os imóveis aqui desse fundo são imóveis de muita qualidade, em regiões muito nobres da cidade de São Paulo e do Rio de Janeiro. Então, a princípio, isso deve ser retomado com uma certa tranquilidade, ao meu ver. Então, esse preço aqui ele deve retornar também. Ele entrega alguns aluguéis bem interessantes e na segunda parte do vídeo você vai ficar agora com os números do JSRE11. Turma, vamos então mostrar aqui os principais pontos que são interessantes a gente estar avaliando num fundo imobiliário. Vamos olhar os números do JSRE11, que a gente começou a conversar. É um segmento que vem sofrendo de lajes corporativas, principalmente da questão que a gente vive hoje, que está melhorando cada dia que passa, mas existe uma dúvida de mercado, se esse mercado vai retornar. Eu, na minha opinião, isso é apenas uma opinião, acredito que isso deve retomar, e principalmente em ativos que têm valor, ou seja, imóveis bem localizados. Isso vai continuar tranquilamente aí esse setor de lajes corporativas. O home office simplesmente não vai acabar do dia para a noite com esse segmento. Então vamos falar um pouco aqui dos principais pontos que eu olho. Liquidez, dividend yield, vamos conversar um pouco disso. P sobre VP, que aqui a gente entra um pouquinho em preço, tá? Eu vou falar um pouco mais disso. A gente fala que preço não importa, principalmente para ações. Não é que preço não importa, a dificuldade de como você fazer essa avaliação. Os fundos imobiliários é um pouquinho mais tranquilo. Quantidade de imóveis, segmento, vacância, diversificação de inquilinos, diversificação de receitas e vencimento de contratos. Então esses são os principais pontos que eu olho. Primeiro ponto, liquidez. Eu fiz aqui um comentário, mais de 56 mil negociações diárias. Onde eu vejo essa informação? Tem 2 sites que eu utilizo. Funds Explorer, .com.br e o statusinvest.com.br. No Funds Explorer, aqui, quando eu jogo HSRE11, aqui já tem a liquidez diária, 56 mil negociações, ou seja, tem liquidez, você consegue vender e comprar em segundos. Então isso é muito importante para o investidor. Segundo ponto, DY, ou Dividend Yield, ou seja, qual o percentual de rentabilidade mensal de aluguel em relação ao que eu estou investindo. No último mês, então, teve um Dividend Yield de 0,66 aqui por cento, tá? E aqui, quando a gente vai o ano, nos últimos 12 meses, de 8,24%. Isso livre de imposto, Fundo imobiliário não tem imposto sobre o aluguel. Então, é uma rentabilidade interessante, acima de 0,60. Se você for alugar um imóvel seu aí próprio, você vai ver que é um valor interessante. Ou seja, cada cota custa R$ 77,00 e eu ganho 53 centavos por mês. No último mês eu ganhei 53 centavos em cima dos 77 que essa cota está hoje no mercado. Outro ponto, P sobre VP. O que é isso?
é o preço que tá, que é aquele 77 que eu mostrei, 59, e o valor patrimonial, que passa por uma avaliação imobiliária de tempos em tempos. Então vai lá e se faz um levantamento de quanto custam os imóveis daquele fundo. Então é como aqui, né? Como se você pudesse comprar um imóvel, vou multiplicar por 1.000, um imóvel que valeria 113 mil reais, você pudesse comprar à vista por 77 mil reais, né? Então ele está descontado, ele está valendo menos de 70% do valor patrimonial estimado. Por que empresa, ação é mais complexo, né? Porque tem muitos funcionários, tem uma série de subjetividades de marca. Imóvel é imóvel, o imóvel está lá numa localização e tem uma avaliação de 113 reais, ele está sendo negociado a 77. Tem um descasamento, porque às vezes essa avaliação aqui já passou um ano da data dela, então tem um descasamento, principalmente quando o valor está muito acima, né? Mas aqui está bem abaixo, então é um fundo que no momento está interessante. Quantidade de imóveis também é outra situação que eu olho, né? E onde eu vejo P sobre VP, aqui também no Fund Explorer tem aqui P sobre VP, tá? Quantidade de imóveis, então 5 imóveis em 2 estados. Onde eu olho então? Porque é interessante o fundo ter bastante imóvel, né? Quanto mais imóvel, mais diversificação, porque se um imóvel fica vago, né, tem uma vacância maior, o fundo consegue aí, ainda tem outros 4 ativos, por exemplo, alocados. Então tá aqui, ó, 5 imóveis, sendo a maioria em São Paulo, né, e um no Rio de Janeiro. A área lá alocável do Rio de Janeiro é muito, muito pequena, então na verdade é um fundo praticamente 100% no estado de São Paulo. Podia ter mais diversificação, inclusive de outros estados, né? Tá aqui 2 estados, mas o imóvel lá do Rio de Janeiro, ele é muito pequeno, né, comparado com os de São Paulo. Então, praticamente apenas um estado. Segmento, né? O segmento do fundo é híbrido, onde que eu olho também isso, aqui no Fundos Explorer, tá? Então, vamos mostrar aqui mais para cima, que ele vai falar, ó, aqui, ó, segmento dele, híbrido. Tá aqui escrito aqui, ó. Só que, né, se a gente olha os imóveis, que eu vou mostrar depois, a gente vai dar uma olhada no relatório, você vai ver que é lajes corporativas. Então, por que isso? Porque ele tem um segmento híbrido, ele pode investir em outros setores, mas no momento ele está com um ativo só de lajes corporativas, né? Então, eu coloquei aqui na anotação, híbrido, mas hoje só possui lajes corporativas. Vacância, isso é muito importante. O que é isso? O quanto que daqueles imóveis, né, por exemplo, do prédio inteiro, eu tenho um andar que não está alocado, então eu tenho uma vacância, ou seja, não estou gerando aluguel nenhum naquele local. Onde que eu olho isso? Também no Fundos Explorer, e eu consigo ver até historicamente, o que é bem bacana, ó. Aqui para baixo, ó, eu tenho aqui a ocupação física, né, dele, 97%, aqui em setembro de 2020, e aí a gente vem aqui reduzindo nos últimos, em agosto, né, então esse fundo imobiliário está com ocupação de 85%, ou seja, 15% ainda, né, estão para alugar, o que é interessante, ele já está pagando 0,66 lá, né, que a gente viu, isso pode aumentar ainda mais, né, se ele vir alocar o que está desocupado. Ele tem uma vacância aqui física de 14%, então em metragem, só que financeira ele tem de 11%, porque provavelmente, apesar de deve ser de um imóvel que não consegue aluguéis tão altos, por isso que a vacância financeira é um pouquinho menor do que a vacância física e pode acontecer o contrário. Mas é uma vacância tranquila, né? Nada para se preocupar. Muitos inquilinos, boa diversificação. Então, onde é que eu olho diversificação de inquilinos? Aí eu tenho que abrir o relatório, certo, desse fundo imobiliário. Eu venho aqui no Status Invest, clico em comunicado e sempre tem aqui, ó, os relatórios gerenciais. Todo mês tem um relatório gerencial. E aí eu abri aqui esse último, que foi do mês 10. Aqui ele tem uma série de informações, mas eu vou ver lá dos inquilinos, que eu falei para vocês, onde é que eu peguei a informação, né? Aqui para baixo, a gente vem vindo e tem toda essa informação aqui, facinho, disponível para a gente, tá? Aqui, vamos subir aqui. Então, quantos os maiores inquilinos? Ó, você vê que tem bastante diversificação. A gente tem aqui uns percentuais, né, em algumas empresas que têm percentuais um pouco maiores, sendo o maior inquilino a Allianz, com 12,8%. Né? Mas a gente tem uma divisão aqui em outros, que ou seja, com percentuais bem pequenas, de 52%. Então tem muitos inquilinos. Por que isso é bom? Porque se um inquilino sair, ele não vai afetar tanto assim o resultado do fundo. Então é importante que o fundo tenha aí, não dependa de muitos inquilinos. Então, muitos inquilinos, boa diversificação, com uma concentração de 12% na Allianz. Né? A gente viu ali pelo relatório do fundo que você tem disponível, é só baixar aqui, como eu falei para vocês, no Status Invest tem.
Pequena concentração em um dos imóveis, 47% da receita, né, vem de um imóvel. Aqui para cima também a gente pode ver isso. Então, aqui tem os 5 imóveis, né, dele, o Tower Bridge, Torres Rocha Verá, Edifício Nações Unidas 3, Edifício Paulista, Edifício Praia do Botafogo. A gente vê que o Tower Bridge tem 47% da receita. Então é um pouco concentrado, né? Existem fundos com mais ativos que têm maior diversificação, mas 5 ativos é um valor aqui no Brasil, né, uma quantidade considerável no Brasil. Tem um pouquinho de concentração, mas nada demais. E os vencimentos dos contratos, né, que estão aqui após 2025, 72%. Também aqui, ó, vencimentos e revisionais dos contratos, a gente pode ver no relatório aqui do fundo. A gente vê que 72% dos aluguéis vão vencer só depois de 2025, o que é bom, que mostra que o fundo, né, tá aí a longo prazo até 2025 bastante tranquilidade, né? Depois disso deve ser até mais, muitos aqui vão ser 30 anos, 15 anos, 20 anos, outros a partir de 2025. Então, mas a maioria depois de 2025, a gente está em 2021, então bastante tranquilidade. A gente vê 2021 a gente tem 1% só de vencimento e tem 5% de revisional. O que é isso? É quando a empresa revisa os contratos e consegue, às vezes, repassar, né? Consegue, se o contrato dela tiver, repassa a inflação. 22%, aqui em 2022 vai ter 20% revisionando, o que é interessante, ela consegue repassar essa inflação que está vindo alta, né? E aí a gente vai vendo assim por consequência. Então é um fundo interessante, esses são os dados que eu dou uma olhada, né? Por exemplo, o JSRE é sim um fundo imobiliário de valor, já tem muitos anos, muito bem gerido, é um fundo interessante para a gente estar entrando, principalmente agora aí, por conta desse desconto grande que está tendo entre o valor patrimonial e o preço de mercado, né? Por conta dessa desconfiança do mercado com lajes corporativas. Então esse é o primeiro fundo imobiliário que a gente conversar, a gente vai sempre fazer vídeos nesse molde aqui, mostrando esses principais pontos dos fundos que a gente vai estar avaliando. Então, espero que você tenha gostado do nosso primeiro vídeo de fundo imobiliário. Não se esqueça de se inscrever no canal se você está assistindo a gente pela primeira vez. E também dar aquela força, clicar em gostei para a gente continuar fazendo bastante conteúdo para você. Então agora um mantra que não pode faltar em nenhum vídeo: patrimônio não se vende, patrimônio se acumula.